aquele texto do Repoi ao Ai Ioi, foi o exemplo da variedade não padrão, ou a variedade coloquial. Deixa eu botar o texto em slide. Então, dessa forma, é possível incluir em nossa sistematização dos conceitos aqui abordados o seguinte elemento: variedade não padrão, também conhecida como variedade coloquial, é aquela que engloba frases descomplicadas, que não se atém às normas gramaticais, opta por um vocabulário mais simples e firma-se no uso das expressões populares, regionais e gírias, etc. Essa linguagem que falamos espontaneamente, né? Relembrando aquelas atividades que eu passo sempre, né? Como falo, como escrevo. Se vocês forem fazer um trabalho, por exemplo, para mim, e escreverem da maneira que vocês falam, né? Fatalmente vocês não ganharão uma nota suficiente para a média, né? Porque a gente trabalha com a variante padrão, pode ser até aquele equilíbrio que eu falei, a padrão informal, certo? Então, só para poder ver o que é essa questão da sistematização dos conceitos. A gente conceituou até agora o que é variedade padrão formal, né, que foi aquele textinho do ECA, né, das leis, que é necessário que utilize nas leis, nos documentos oficiais ou numa palestra que precise que seja a variedade padrão formal. A gente viu a variedade padrão informal, que foi aquele texto do abacateiro, e a gente viu agora o repoi ao ai e oi, que a variedade não padrão, que a gente viu ali que não há concordância, que que a grafia de muitas palavras estão em desacordo com a norma culta, tudo isso. Amores, se a gente pensar, a gente vai ver nesse tópico que vem agora, as línguas do Brasil. A língua portuguesa, né, ela sofreu, né, sofreu influência de várias línguas do mundo, né, por conta da nossa colonização, por conta dos imigrantes que vieram para cá, seja os imigrantes europeus que vieram da Alemanha, que estão mais lá no sul do Brasil, né, alguns em Petrópolis. Ó, gente, obviamente dos tupis e dos africanos que vieram por conta da escravidão. Então, não vou ler isso aqui tudo, porque senão a aula vai ficar muito longa e terão muitos vídeos, tá? Mas para contextualizar, vamos ler alguns tópicos aqui. Vou fazendo a leitura dinâmica. As línguas do Brasil. Árabe, iorubá, tupi, cantonês, catalão, provençal. A cada vez que você abre a boca para falar o bom e velho português brasileiro, acaba soltando palavras destas línguas e de outras 30. Isso por baixo, já que ninguém sabe ao certo quantas línguas tiveram termos aportuguesados desde o ano de 2018 a.C. O que são palavras aportuguesadas? Né? São palavras que foram adaptadas para a língua portuguesa. Lembrando de uma agora, shampoo, por exemplo. Né? Muitas pessoas escrevem shampoo ainda da maneira do inglês, né? Shampoo, S-H-A-M-P-O-O. Mas shampoo já fala a palavra portuguesada, né? Shampoo, se a gente for escrever no português, você pode escrever tranquilamente shampoo, X-A-M-P-U, shampoo. Né? Se tem uma palavra que é portuguesada, a gente pode usar, a gente pode e deve usar desta maneira. Lembrei também daquela... Gente, vou ter que espirrar. Desculpa. Nas praças de alimentação, você tem aquela loja de macarrão, que eu esqueci o nome. Gente, eu esqueci o nome da loja de macarrão. Então, se vocês reparar lá como está escrito espaguete, nhoque, bolonhesa, vocês vão ver que está tá escrito errado, né? Tá gnocchi. Não é que tá escrito errado, tá da maneira italiana, né? Que tá dizendo que o macarrão veio de Itália. E essas palavras já foram portuguesadas, né? Nhoque, né, já tem NH, né, da maneira que se fala no português, da maneira que se escreve, já foi portuguesada, lasanha, né, lasagna, né, lasanha, né, então são palavras aportuguesadas. Eu vou pular lá para o último parágrafo, né, as línguas indígenas e africanas, lembrando que África,
estou falando de África, é um continente que vieram africanos não só de Moçambique, mas vieram de várias partes de África, né, de Guiné-Bissau, de várias partes de África, e também deixaram sua marca no Brasil, claro, né? As indígenas descreveram a natureza exuberante, para a qual os europeus literalmente não tinham palavras, e africanas impregnaram a nossa cultura, especialmente a religião e a culinária. Não está aqui nos meus slides, nos slides que eu preparei para vocês, mas eu quero ler. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui no celular. Leiam aí, tá, gente? Tá, o tópico, acho que está na página 21 ainda. Calma aí. 21. Tá? As 30 línguas, né? 30 línguas do mundo. Deixa eu ver se o título é esse. 21, 20. 30 idiomas em um. Aí tá aqui, né, na ordem aqui, algumas línguas que enriqueceram o vocabulário brasileiro, português brasileiro. Aí tem língua, influência e palavras. Eu quero, claro que você já conhece algumas, mas eu quero enfatizar a importância a importância, obviamente, da língua do Kibuntu, por exemplo, né, que vem de África. A língua dos escravos de Angola influenciou várias áreas temáticas do português. Fubá, caçula, senzala, bunda, cafuné, samba, tá? Então, leiam depois quais são essas 30 línguas aí que influenciaram tanto a gente. Também quero destacar o tupi, usado para a natureza brasileira, uma desconhecida para as palavras do século XVI, capim, caatinga, abacaxi, cipó, carioca. Se a gente lembrar que a gente foi ano passado, né, no Museu Vivo de São Bento, lembra quando ele falou dos povos originários, né, quantas palavras, por exemplo, saracuruna, né, quantas palavras que vieram dessas culturas. Então é bacana que a gente fique, não acho que é um estanque, né? Agora, gente, a gente vai falar de variação, não mais de variedade. A gente viu que a variedade, né, nessa sistematização que a gente está fazendo, que a gente viu 3 variedades. Agora a gente vai ver as variações. Por que que enquanto falantes da língua portuguesa, e a gente domina uma gramática, né, a gente domina a gramática desse idioma, e a gente nem sempre obedece essa questão da gramática normativa. Então, a gente vai ver essa questão da variação linguística. Aí tem um exemplo aqui de um texto a seguir. Esse texto aqui, gente, logo está falando aqui, texto de 1943, e vem da questão clássica da língua portuguesa. Tá? Você está falando arcaica. Arcaica é uma coisa antiga. Tá? Então, texto 1. Rui Queimado morreu com amor em seus cantares, por Santa Maria, por uma dona que grã bem queria, e por se meter por mais trovador, porque lhe ela não quiso bem fazer. Feze seu el em seus cantares morrer, mas surgiu depois ao terceiro dia. Estranho, né? Mas quando vocês estudarem literatura ano que vem, deixa eu olhar aqui para a esquerda para eu poder ver quantos minutos já eu tenho. Quando vocês estudarem literatura ano que vem, vocês vão começar com a literatura clássica, né? Vocês vão ver as cantigas de amor, as cantigas de amigo, né? Que são as cantigas que influenciaram a literatura portuguesa e fatalmente a literatura brasileira. Aí no texto 2 vai comunicar a mesma coisa, mas de uma maneira totalmente diferente. Olha só, texto 2. Eu sei o que você quer. De longe, a gente ganha o vacilão. Sempre só de migué, respeite. O argelô, essa impressão. Então, com certeza, essa variação aí essa variação é mais próxima, né, de alguns dos jovens. Tem certeza, vacilão, migué, respeite, gelô. Se argelou é no sentido literal, é no sentido denotativo, no sentido figurado, tá? Então, a primeira variação, né, por que que nós nem sempre utilizamos a norma culta, né? A norma padrão, a gramática normativa da norma, aí tem a variação geográfica. Então, geográfica está falando de lugar, por que que cada lugar
Nessa variação explica, né, que cada lugar, né, para a gente falar a língua portuguesa, a gente conhece determinadas palavras de forma diferente, né? Então, variação geográfica, aquela que acontece em função da região em que o falante vive, corresponde ao fato de que em regiões distintas as formas de uso da língua são bastante diversificadas. Também é comum perceber essa variação nos ambientes urbanos e rurais. Se a gente pensar lá, eu adoro, né? Eu adoro as histórias em quadrinhos. Se a gente vê os gibis, né, da turma do Limoeiro, da turma da Mônica, onde tem Cebolinha, Cascão, todos esses personagens, e tem também um personagem rural, né, que é o Chico Bento. Se a gente perceber, fazer o contraponto, né, de um lugar urbano, de uma cidade, para os lugares rurais, a gente vai ver como é diferente, né? E é bacana essa diferença. Então, por exemplo, a mandioca. Olha quantas maneiras a gente conhece a mandioca. Eu não conheço, eu não falo mandioca, né? Me dá 1 quilo de mandioca, eu quero comprar mandioca. Eu conheço como aipim, né? Como é que você conhece? Né? Como é que você chama? Aipim, costelinha, macaxeira, maniva, maniveira, são diversas maneiras que se chama mandioca dessas regiões do Brasil, tá? Então, a variação histórica, que vai depender mesmo da época, né? A época em que esse falante está vivendo. Então, eu só vou ler, gente, não vou ler o texto todo não, mas eu mesma, às vezes, falo com vocês algumas expressões que eu falo, vocês conhecem? Você, não, eu não conheço não. Mas, assim, isso é a variação histórica, exatamente por a língua ser viva, porque algumas palavras morrem, né? E algumas palavras nascem. Então, a variação histórica é aquela que está relacionada ao tempo, à época em que o falante vive. Esse tipo de variação mostra claramente que nossa língua é viva, dinâmica, e ela se modifica com o passar do tempo e com base na forma como os falantes usam essa língua, né? Repetir isso 100 vezes durante esta aula, né? Língua viva, ela vai se modificando. Só um pedacinho do texto, que é um texto maravilhoso de Carlos Drummond de Andrade. Já em 1966 ele observava para como que as palavras iam mudando, né? Antigamente as moças chamavam mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longe meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e pregar em outra freguesia. Então, depois leiam o texto todo e vocês vão, com certeza vocês conhecem algumas expressões dessas e outras vocês nunca ouviram falar. Então, esse antigamente está falando realmente como as palavras, de uma maneira maravilhosa, né, como Carlos Drummond sempre escrevia, perdão, está falando com essa evolução, né? Como que essa variação histórica se dá? Deixa eu ver quanto tempo, 12 minutinhos, dá tempo de fazer o outro. A variação situacional. A situação, né? É aquela questão que eu falo para vocês da adequação. Imagine que vocês vão propor alguma coisa para os outros, para os seus amigos, e vão propor alguma coisa para o professor, vão propor alguma coisa para a escola. Com certeza vocês não falam da mesma maneira, né? Não vão falar aí, porra, Margarida, faça isso. Não, vocês não vão falar isso, né? Vocês vão adequar. Então, situacional de situação é aquela que se dá em contextos específicos, são as situações particulares em que acontece o ato da comunicação, compreende as diferentes formas do uso da língua para o mesmo falante, em circunstâncias distintas, ou seja, diferentes. É isso que é para mim o mais relevante. Adequação. Se eu não começar a pôr no meu HD, que é o meu cérebro, palavras, expressões, conseguir concatenar, ou seja, ligar as minhas ideias, eu só vou conhecer um tipo de linguagem, certo? Então, na tirinha a seguir, analise a conversa de um estudante com um amigo com uma professora sobre o mesmo assunto. É isso que eu falei, né? Vocês falariam da mesma maneira? Gente, vou pausar o vídeo e vou continuar lendo a tirinha no próximo, tá?